Olá, aventureiros! Tudo bem com vocês? Espero que a jornada tenha sido bem colorida até aqui e que vocês tenham aproveitado bem o caminho ao passar de fase. O quê? Você ainda não passou pelas outras fases? Espera! Pausa aí rapidinho. Corre lá no canal, se inscreve e depois assiste tudo. Real, você não vai se arrepender. Para encerrar esse mundo do orgulho, eu vim aqui na fase bônus falar um pouco, devagar, sobre algumas coisas que me chamaram a atenção quando eu joguei Horizon Zero Dawn. Esse jogo maravilhoso com paisagens incríveis e máquinas extraordinárias me travou o pensamento numa coisa que tem tudo a ver com orgulho LGBTQIA+, sexualidade e gênero. Que? Segura um pouco aí que eu já vou contar essa história para vocês. Roda a vinheta! Horizon Zero Dawn é um jogo de mundo aberto desenvolvido pela Guerrilla Games e lançado em 2017 para PlayStation e em 2020 para Microsoft. Atualmente, a sequência Horizon Forbidden West está em produção. A história contada em Horizon se passa num futuro distante, cerca de 1000 anos à frente do nosso tempo atual, e num cenário pós-apocalíptico, dominado por imensas criaturas robóticas. Os humanos não estão mais no controle. Os detalhes de como as máquinas dominaram o planeta vocês descobrem depois jogando. Eu não vou correr o risco de ter todas as gerações da minha família amaldiçoada por ter dado um spoiler nesse vídeo, então vocês joguem o jogo para descobrir por quê. Os poucos seres humanos que ainda existem agora se organizam em tribos e clãs distintos, sobrevivendo em meio às ruínas de uma civilização anterior, que parece ser a nossa. Resumidamente, tudo deu errado pra gente e acabou. Tudo o que existiu, toda a construção de sociedade, economia, cultura, já era. A estética do jogo mistura uma tecnologia absurda das máquinas e pertencentes a um mundo pretérito, com ferramentas manuais, materiais rústicos e um modo de vida rudimentar nas tribos. Atravessar um mapa é um constante lembrete de que a humanidade não está mais no controle. As máquinas imperam. Asimov, corre aqui! Outra coisa bastante interessante de observar nesse jogo, e é aí que vocês começam a entender por que eu pensei em sexualidade e gênero, eu não tô viajando só um pouco, é a diversidade de tipos de organização, cultura e papéis sociais. A nossa personagem principal, Aloy, pertence aos Nora, a mais antiga organização social conhecida ali. Essa sociedade é matriarcal, o que significa que as mulheres ocupam espaços de liderança e muita importância. A mais alta hierarquia dos Nora pertencem às mulheres chamadas altas matriarcas, que são líderes responsáveis por estabelecer as leis, guiar o povo e conduzir os rituais sagrados. Os Nora também cultuam a deidade Grande Mãe, geradora de toda a vida, animal e máquina, representada fisicamente por uma montanha. De acordo com a sua crença, após a Grande Mãe criar tudo o que existe, alguns humanos ficaram cada vez mais dependentes de máquinas e tecnologias. Esses acabaram por se dispersar em outras tribos. Os que ficaram e foram fiéis à Grande Mãe, por continuarem vivendo um estilo de vida rudimentar ao redor da montanha, passaram a compor a tribo dos Nora. Bom, já deu para perceber que o modo como a sociedade dos Nora é construída é totalmente diferente do nosso. As relações sociais, hierarquias, papéis desempenhados e estruturas de poder são outras, mas da mesma maneira que na nossa sociedade, moldam a cultura e atuam sobre os corpos dos indivíduos. Em sua obra, o filósofo francês, adivinha? Sim, Foucault, define corpo como um local de contenção social, que foi historicamente construído, inscrito, contrainscrito e apagado pelo poder e pelos sistemas de dominação e controle da nossa sociedade. Assim, o discurso produziria o sujeito e não o contrário. Essa é uma questão clássica entre a corrente culturalista e a naturalista. São os elementos discursivos da cultura que produzem a realidade material que supomos anterior a eles? Ou, ao contrário, é uma determinada configuração material que determina a nossa mentalidade? Não, eu não vou responder essa pergunta. A intenção é só mostrar essas ideias de diferença, subjetividade, discurso e poder que estão contidas nas teorias do corpo de Foucault e também na teoria queer,
O termo teoria queer foi usado pela primeira vez em 1990, em uma conferência, pela escritora e professora emérita da Universidade da Califórnia, Teresa de Lauretis. Ela queria reunir em um mesmo conjunto pesquisadores que desenvolviam algumas reflexões em oposição crítica aos estudos das ciências sociais sobre minorias. Para eles, deve existir uma análise das hierarquias que são criadas com as desigualdades e geram opressões. Os trabalhos da jornalista e escritora Eve Sedgwick e da filósofa Judith Butler ajudaram a entender a teoria queer como um método crítico central da compreensão da identidade, da cultura e do corpo. Também inseriram conceitos como heteronormatividade, que é a noção binária dual do masculino e feminino, e da heterossexualidade como estáveis e, portanto, naturais. E performatividade, que considera gênero e identidade construídos por meio de uma série de performances repetidas constantemente inseridas em um meio social. Em Horizon, a gente não tem a contenção social e histórica do nosso mundo, porque tudo que a gente conhecia como nosso mundo não existe mais. Não há uma construção de gênero como a nossa. Podemos observar uma sociedade distinta, sem qualquer ligação com os moldes do passado, ou seja, os nossos. Os discursos produzem as situações que a Aloy se depara no game, mas seus efeitos sobre os corpos dos indivíduos são completamente diferentes. Durante a jornada da Aloy, a gente se depara com pessoas que se identificam como homens, mulheres ou nenhum dos dois. Os papéis nas tribos nem sempre são divididos e desempenhados de acordo com o gênero. Lembrando aqui que a expressão de gênero tem a ver com a percepção da sociedade de como o indivíduo se encaixa nos códigos por ela pré-determinados como masculino ou feminino. No jogo, por exemplo, encontramos um personagem de um clã onde apenas homens poderiam ser guerreiros. Porém, esse personagem, que foi designado como mulher ao nascer, explica para Aloy que a partir do momento que ele quis ser um guerreiro, ele simplesmente se tornou um guerreiro e entrou no exército. Não há nenhum estranhamento, questionamento ou posições contrárias com a decisão dele. A própria protagonista, Aloy, possui uma sexualidade fora do padrão. No decorrer do jogo, ela recebe diversas cantadas de pessoas diferentes e não corresponde nenhuma. Ela demonstra sim ter interesse em criar laços afetivos e estabelecer conexões e relacionamento com as pessoas, mas não de um jeito romântico ou sexual. E isso também não é uma grande questão dentro do jogo, ela é assim e tá tudo bem. É interessante vislumbrar essas possibilidades para o futuro através do videogame. Mas precisamos mesmo pensar sobre isso como essa coisa distante? Quer dizer, vamos aguardar a sociedade colapsar para recomeçar do zero em outros moldes. Acho que se você está aqui comigo até agora, você também acredita que é possível criar um mundo mais diverso, plural e acolhedor hoje, começando agora.